Ela aprendeu cedo que informar também é cuidar. Ao longo de mais de 2 décadas no jornalismo, construiu uma trajetória feita de constância, escuta e responsabilidade. Esteve presente nos dias comuns e nos momentos decisivos, ajudando milhões de pessoas a entenderem o que acontece dentro e fora do próprio corpo. Fez do jornalismo de serviço uma ponte entre o conhecimento e a vida real. Com voz serena e linguagem clara, falou de saúde, bem-estar e escolhas possíveis. Fora das câmeras, viveu experiências que transformam e refinam o olhar. A maternidade, o tempo e as pausas trouxeram novas perguntas e outros caminhos. Hoje, segue comunicando com verdade, propósito e humanidade. É com muita alegria que eu recebo a jornalista Michele Loreto. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem? Acho que é a primeira vez que a gente se encontra Sim, pessoalmente, né? pessoalmente, sim. Porque existe essa coisa de televisão, a gente se conhece, É. todo mundo se respeita. Eu sou de uma geração à frente da sua. Mas sabe que antes da gente começar aqui, a gente estava falando que até com o Luciano do Vale você trabalhou? Trabalhei com Foi ele. agora que a gente ficou sabendo aqui. Em Recife, em 2002, 2003, eu ainda não tinha nem me formado. Fiz o Verão Vivo com ele, trabalhei num programa que ele tinha lá em Recife. Muito legal, assim. Você sabe que o Luciano do Vale, para quem não conhece, para quem não lembra, grande narrador esportivo, que criou lá o Show do Esporte, que foi assim um ícone da televisão, né? Que realmente Referência. uma referência até hoje, porque antigamente não tinham esses canais todos que tem, né? Vários canais direcionados a alguma coisa, então era tudo na Bandeirantes. E ele tinha essa coisa de descobrir talentos. Como é que foi? Ele te chamou? Como é que era? Ele me chamou na época. Mas você estava onde? Eu estava na Band. Você já Lá trabalhava em na Band? Recife, Tá. eu era estagiária, eu fazia o programa de esportes. Ele tinha um programa semanal, aos fins de semana, lá na Band. E Na tinha Band mesmo, né? Na Band mesmo. Mas na Band de Recife. Na Band de Recife, que na época se chamava TV Guararapes. Tá. Ok. Era a retransmissora, né, da Band. E ele também fazia o Verão Vivo. E aí ele me chamou para fazer o Verão Vivo. Eu era repórter de ao vivo ali, conversando com a plateia, com os convidados, né? E também fazendo depois reportagens para o programa dele, assim. Aí eu conciliava o programa de esporte que eu fazia com o programa dele, assim. Quer dizer, você já começou tendo a experiência do ao vivo. Sim. Porque é muito importante. Muitas vezes você, né, na Globo, você já ficou mais no estúdio, tal, mas o ao vivo, você já começar no ao vivo é como começar em rádio. Pois não é. Eu comecei em rádio, na verdade, estagiando em rádio. É né? isso aí. Lá em Recife. E aí fui passando até chegar em televisão. E é engraçado isso, essa minha coisa com ao vivo. Às vezes eu acho que eu me saio muito melhor ao vivo do que no gravado. Eu prefiro, de verdade. Lá na Globo, os meus chefes falavam isso, assim, que eu me mostrava mais no ao vivo. Não sei, eu acho que essa coisa do poder fazer de novo deixa a gente assim, ainda mais quem é perfeccionista. Não, vamos fazer de novo. Não tá legal. Não É uma adrenalina diferente. Foi, tem que ser e vai embora. E é engraçado, assim, você consegue fazer um bom ao vivo quando realmente você consegue focar, né, no que você tem que falar. Claro, você tem que perceber o que está acontecendo. Se tiver um acidente, uma coisa, você tem que narrar, você tem que falar. Mas você consegue se fechar para outros ruídos, né, que só vão atrapalhar. E você foca naquilo e vai, né? Mas na praia, ali com audiência, com todo mundo, aquilo lá é uma escola mesmo. Foi uma escola. Foi uma grande oportunidade, assim, que eu tive, trabalhar com ele. E fazer ao vivo e fazer reportagens diferentes, porque eu estava fazendo só futebol. Então, você começou no futebol? E o programa dele era de entretenimento. Então, eu entrevistava artistas, fazia coisa diferente, ouvia o público. Foi, assim, um grande aprendizado, assim, logo no começo, assim, eu não estava nem formada ainda, né? E recebi esse presente. Porque eu lembro que quando eu fiz o Verão Vivo no Guarujá, lá atrás, antes de você, eu nunca tinha feito ao vivo para público. Então, era só a telinha da televisão, do estúdio. Quando eu vi aquilo, aí foi ao contrário. Para mim foi ao contrário, né? Para você foi antes o público. Eu não. Aquilo mexe com a gente. Mexe. A energia, né, de você apresentar ao vivo para o público realmente mexe com a gente. Porque foi, né?
Não tem volta. E aí, como foi? Você estava já na Band, você continuou no esporte? Depois que eu me formei, eu fiquei na Band, mas na vaga de jornalismo geral. Aí eu saí, foi no momento que eu saí totalmente do esporte. Mas você gostava? Eu gostava. Ou era uma coisa que você queria ou Não, eu aconteceu? gostava. Aconteceu, Tá. mas eu gostei, assim. Gostei bastante. Mas aí eu fui fazendo jornalismo geral e eu já tinha, assim, sabe, na minha mente que eu queria sair de Recife. Que eu queria vir para o eixo Rio e São Paulo. E aí chegou um momento que eu olhei e falei assim, eu tenho que ir. É agora, porque eu Teve um convite, alguma coisa? Não, eu vinha pra cá, entregava currículo, na época, Acredito que você veio disco. sem convite. E todo mundo perguntava, quando você vem? Aí cheguei a fazer um teste na TV Vanguarda, que é a Globo em São José dos Tá. Campos. E eu percebi que se eu não tivesse aqui, a coisa não ia acontecer. Se eu ficasse lá esperando um convite, não ia rolar. E aí eu acionei contatos, né? Eu trabalhava na Band de lá, vim na Band aqui de São Paulo e fui fazendo contatos. Aí eu resolvi falar assim, não, eu tenho que ir. Conversei com meus pais e falei, olha, eu vou. Isso com quantos anos? Eu tinha 25 anos. Tá. Até porque, assim, a idade me favorecia. Sim. Não tenho filho, não tenho nada que me prenda, então eu vou. E aí eu falei até pro meu pai, assim, meu pai ficou muito preocupado. Eu falei, pai, me dá 6 meses. Se nada der certo, eu volto. Só abre a porta de casa para eu entrar. E aí, quando eu tava aqui, logo no primeiro mês, assim, tava terminando um mês que eu tinha saído de casa. Eu já tinha feito um teste na Globo de São José dos Campos. E eles falaram, você tá por aqui? Que legal. Não, porque a gente tem uma vaga para tirar férias, você quer? Claro. Mas é só para um mês. Eu falei, quero. É lógico. E aí lá vou eu. Mais um mês. Lá vou eu. Mais 2 meses. Tá. Só que aí deu 2 meses e pouquinho. Eu fazia algumas reportagens, vinham para o Bom Dia São Paulo, né? Em São Paulo, na rede. Tá. E eu fiz ao vivo para eles. Ao vivo de novo na minha vida, né? Começando antes. Eu fiz um ao vivo para o Bom Dia São Paulo naquele dia. E a Denise Sobrinho, que era a chefe do local na época, aqui em São Paulo, na Globo de São Paulo, me viu e pediu para eu cobrir férias, 15 dias cobrindo férias na reportagem. E aí chegaram para mim, olha, você nem está contratada aqui, então a gente vai mandar você para lá, você vai ficar 15 dias lá, tal, não sei o quê. Eu falei, sério? Assim, ok. a gente quando é jovem também tudo é uma grande aventura. Tudo é uma intensidade, né? E Tudo aí, novidade. eu vim para ficar 15 dias fazendo reportagem no local. Aí, quando deu uma semana, a Denise um dia me ligou, estava no carro de reportagem, e ela falou, olha, quando você voltar, vai no camarim, troca de roupa, faz maquiagem e vai para o estúdio. E não falou mais nada. Aí, quando eu cheguei no estúdio, era para fazer um teste para o Mapa Tempo. E eu olhei para aquilo e dava risada. Eu falava, gente... Por quê? Porque eu nunca me imaginei naquele lugar. Assim, imagina, a previsão do tempo em Recife, a gente nem falava disso, né? É verdade. E aí eu olhava... Lá é sempre sol, né? Pois é, e aí eu olhava aquilo, eu dava risada, porque eu dizia assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não entendia, eu era muito menina, na verdade, né? E eu falava, gente, mas como é que faz isso? Aí era chroma key, né? Aquela tapadeira verde. E eu dizia, eu tinha vergonha, eu não sei o que passava na minha cabeça, né? Ainda muito jovem. E aí eu fiz o teste. Estamos gostando, faz outro, faz outro, faz outro. Fui contratada. Eu fui contratada para ser a moça do tempo, né? No Globo, eu fazia Globo Rural, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil. Porque aí é uma jornada grande, né? Eu Você entrava fica lá à 4 da manhã. disposição. E aí foi quando a minha porta de entrada na Globo foi na previsão do tempo, onde eu fiquei 10 anos, né? Então, às vezes eu fico, quando eu vejo assim a previsão do tempo, a Anne Lotterman veio aqui também. Sim, é minha amiga. A Anne é uma graça. Assim, eu acho que, quando eu vejo uma jornalista fazendo previsão do tempo, eu acho um desperdício. Você não acha? Você com toda essa energia, com tudo que você viveu, você ficou 10 anos lá, você não tinha vontade de fazer coisa ao vivo? Eu pedia toda hora para sair, assim, eu queria outras oportunidades, mas eu acho assim, quando eu comecei a fazer a previsão do tempo, eu acho que foi um momento muito grande de mudança ali, sabe? Do olhar do público e da própria redação para a previsão do tempo. A
previsão do tempo começou a ganhar um destaque muito E grande, tem né? destaque, por exemplo, Estados Unidos, todo mundo para ouvir, Tem é uma verdade. importância muito grande. Então, assim, e cada vez mais o processo sendo levado a sério, né? Então, assim, eu chegava de manhã, eu tinha um meteorologista lá e eu conversava com ele e eu escrevia os meus textos. Então, assim, era um trabalho Você que bem escrevia, grande. tá. Eu que escrevia tudo que eu falava, né? Então era como se não. Ele era a minha fonte que estava ali dentro da Globo. Então eu conversava com ele, ó, e é feito assim até hoje. Olha, como é que tá? Ó, tem uma frente fria aqui, vai mudar aqui a temperatura. A gente conversava, eu pescava o que, que era mais importante e fazia o texto. E cada vez mais isso foi dando mais responsabilidade para quem faz a previsão do tempo, né? Então a gente começou a interferir no que ia ter de arte, né? O que ia aparecer. Então, assim, eu acho que lá atrás a previsão do tempo tinha um papel assim muito mais gourmetizado, assim, mais uma coisa mais de perfumaria ali, e as pessoas não olhavam tanto. Com também tanta crise climática, né? Com o tempo Começou a ditando, ter protagonismo. começou a ter protagonismo. E aí Então isso para você estava bom, você não... na verdade, eu queria sair porque eu queria outras coisas e eu gostava muito da rua. Tanto que quando eu saí, eu pedi para ir para reportagem. Foi um pedido meu. Você falou, eu não quero mais fazer isso, eu quero ir pra Eu rua. quero ir para rua. Então eu fui para reportagem. Porque também já 10 anos ali, eu já tinha feito todos os jornais da casa, eu estava naquele momento no Jornal Nacional. E eu queria outros desafios. E aí foi me dada essa oportunidade. Eu fui para reportagem de rua. E aí depois é que veio o bem-estar. E aí falaram, ó, a gente queria que você ficasse um tempo no bem-estar. Ah, tá bom. Aí comecei a fazer reportagem pro bem-estar e eu me apaixonei porque Que é eu uma coisa amava que o você não espera. programa. Assim como você teve aquela, nossa, o que eu tô fazendo aqui na previsão do tempo? De repente, nossa, agora eu vou falar de bem-estar. Quer dizer, eles estavam te testando o tempo todo, Posso né? te falar? Eu podia não esperar, mas eu queria. Mas A como? primeira vez que eu vi o bem-estar no ar, eu falei assim, Já era com o Fernando? já era com o Rocha? Fernando e com a Mariana, né? Eu Ah. falei, cara, eu queria fazer esse programa. Eu via as reportagens, eu olhava muito as reportagens e achava tudo muito interessante, muito diferente, com muita criatividade. Eu sou de uma família de médicos dentistas, meu pai é Que dentista, meu avô era legal. dentista. Tá na família isso, essa Eu coisa de tenho se cuidar. tios, uma irmã médica, então assim, eu sempre vivi nesse ambiente de consultório, hospital e tudo mais. Então, E um aí, ambiente familiar, né, pra você. exatamente. Eu cheguei a passar na faculdade de odontologia, mas não quis cursar porque eu queria Você que eu sou jornalismo. dentista, né? Você é dentista, é verdade. Eu fiz odontologia e exerci. Exerceu, ninguém acredita. Eu não quis entrar na faculdade pro desespero do meu pai, É. né? Meu pai é dentista. E aí, enfim, e quando me chamaram pro bem-estar, eu me lembro que eu fiquei assim, sabe? Achei muito legal aquilo. Mas te chamaram pra apresentar ou pra fazer Pra reportagem? fazer reportagem. Tá. Eu tava na reportagem geral, né? Tá. Fazendo rede, fazendo local. Fazia Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, enfim. E me chamaram para reportagem do bem-estar. E eu amava, porque assim, você tinha tempo de pensar, vamos fazer uma Elaborar pra passagem quê? É diferente. diferente do dia a dia, você tá dizendo. Totalmente. Porque tem aquela coisa do factual. Todo dia você tem um deadline, você tem um prazo para você entregar aquela matéria. No caso diário, né? Que nem Sim. setorista de futebol. Todo dia você tá lá olhando para os jogadores, ver se você cria alguma matéria. Exatamente. No caso teu também era para diário. E aí no E aí bem-estar... você, no bem-estar, você podia elaborar, pesquisar quem você ia Exatamente. entrevistar. Era uma ou outra matéria, assim, que era para o outro dia, tal. A gente tinha tempo, né, de degustar a matéria. Toda matéria virava uma matéria especial, no fim das contas, né? Então, assim, foi muito legal. E aí foi quando me chamaram, a Mariana Ferrão ia ter o segundo filho, e aí me chamaram para fazer o teste para substituí-la na licença maternidade. E aí eu fiquei. Aí eu apresentei junto com o Fernando por 7 meses. Porque para você, quer dizer, você com essa tua bagagem jornalística, apresentar não foi problema, foi? Zero. Não, assim, é sempre um desafio. Sempre tem coisas para você aprender, né? Coisas que você não sabe, que no começo não tá tão bom. Uma coisa, sabe, Silvia, que a previsão do tempo me trouxe, que eu acho que isso, assim, quem faz previsão do tempo, principalmente na época que era chroma key, que era cenário virtual, que não é o cenário real, cara, você tem um estúdio físico,
você faz isso, assim, muito mais fácil. Então, eu acho que a previsão do tempo me trouxe essa agilidade, essa intimidade com a câmera e com o cenário, porque eu aprendi a fazer num cenário que eu não vejo. E É aí, muito quando legal você isso. chega num cenário que você Uhum. enxerga, fica muito mais fácil. Você tem uma coisa de posicionamento espacial muito bom, assim, quando você faz a previsão do Porque você está tempo. mostrando uma coisa que não tem nada ali. Você Exatamente. está olhando o tempo todo pro monitor, é isso? E você tem mais ou menos uma referência, que você olha, mas não olha, você joga um cabelo, mas não joga. Antes, você dá uma passada antes para saber mais ou menos onde estão os estados ali. Mas você faz o tempo todo com teleprompter? Sim, faz com teleprompter. Porque às vezes está olhando para lá, aqui, assim, 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 você não olha pro teleprompter. Você já decorou aquilo? Você já sabe o que é para falar? Ah, sim, sim. No momento em Ah. que eu viro e que eu tocava, pelo menos eu decorava. Ah, Hoje em dia, eu acho que na Globo não tem mais esse cenário, não tem nem chroma key, nem cenário virtual. A gente você fazia. já enxerga mesmo, hoje você já Hoje vê enxerga, aquilo. Tá. é tela mesmo. Hum. Na época que eu fiz o Jornal Nacional, era um cenário que eu acho mais difícil do que o chroma key, que era o virtual. Virtual você não pode se mexer, é uma coisa diferente. É totalmente diferente. É. Tinha uma bancada que levantava e você não estava vendo aquilo. Depois um globo de um lado, um monitor do outro, e tudo coisas que não existiam. Então você tem que ter um posicionamento. Você anda até onde? Você para Isso. aqui, você. Tudo é um cronometrado ali, né? Depois que você aprende a fazer isso. Eu me lembro que uma época o SPTV primeira edição a gente fazia sem TP, mas aí era Olhando mesmo. olhando mesmo, tela, tal. Tudo vai ficando mais fácil. Então, assim, eu acho que essa experiência da previsão do tempo que eu tive Dá uma bagagem bacana. deu uma bagagem muito boa. E Você aí tinha que entender de clima mesmo? Você tive estudava que- isso? Tive que estudar. É? Tive que entender. Começou a entender de verdade? De verdade, É de mesmo? verdade. Porque senão você não consegue passar, né, verdade. É como a questão da saúde, assim. No momento que eu entrei no bem-estar, fiz a reportagem, fiz a apresentação, e aí eu continuei na reportagem, depois voltei para a apresentação, e foram 10 anos até eu sair da Globo. Durante esses 10 anos de bem-estar, que era o lugar que eu amava e que eu queria estar, e que virou o meu propósito. Sabe, assim, eu achei um nicho dentro do jornalismo. De tudo que você fez, você se encontrou no bem-estar. É o A que eu parte da quero, saúde. é o que eu quero para sempre, assim. É. É jornalismo de saúde. Eu me especializei em jornalismo de saúde. Então, assim, a mesma coisa. Eu fui atrás, eu fui estudar, eu fiz cursos. Então, a mesma coisa na previsão do tempo, né? Você tem que saber, porque senão você não passa a verdade, né? Você vai entrevistar uma pessoa e você não, né? Não sabe de nada, né? No jornalismo diário você tem que ler a pauta, tem que ler as notícias do dia, você também tem que estar informado. Só que quando você é especializado em alguma coisa, como eu era para fazer a previsão do tempo e sou até hoje para fazer saúde, você tem que estar por dentro, você não pode chegar, né, tão crua. E você falou uma coisa importante que eu presto atenção hoje em dia, né? Por causa das redes sociais, enfim. O que viraliza? O que é realmente que as pessoas gostam de ver? Elas têm que sentir que você está falando aquilo de verdade, Sim. né, Michele? Sim, sim, sim. Porque com essa inteligência artificial, com tudo, as pessoas querem ver verdade. Identificação também, né? Eu acho que a internet, eu sempre falo, eu acho que a internet mudou muito, inclusive o jeito de fazer televisão, né? O que você acha? Mudou tudo, né? Mudou isso as pessoas querem na televisão um apresentador mais à vontade, uma linguagem mais direta, né? Um Vocês cenário eram que assim, né? conversa. Vocês brincavam muito, você e o Sim, Fernando. sim, Sempre sim. foi. Sempre foi assim. Sempre né? foi. Mas no próprio jornalismo, assim, aí eu falo mais do jornalismo diário, né? Se você for observar, houve uma mudança muito grande, né? Nas últimas décadas. O público quer se identificar com Sim. aquilo. Não assim. Às vezes eu acho que as pessoas estão forçando um pouco o erro para fazer aquela coisa natural. Não sei o quê. Não. Não. É uma coisa natural mesmo. Sim. Mostrar a verdade. Você que fez ao vivo, Uhum. né? Mostrar aquilo que está acontecendo mesmo de verdade. Errou, assume, vamos embora, né? Aconteceu já de você estar ao vivo? Aham. Já sempre acontece. Muito grave. Né? Porque eu entrei no. Teve uma vez que eu entrei contando, viu? 10, 9, 8, 10. Aí o apresentador falou: você tá contando direitinho, Silvia Vinhas. Que vergonha em rede nacional eu entrar contando. Uma vez eu acho que eu vazei no telão, eu me lembro disso. Eu vazei no telão do Bom Dia Brasil. Não era a minha entrada e eu vazei sem querer. Ainda bem que eu não sei o que eu estava fazendo, se eu estava só mexendo, alguma coisa assim, mas ainda bem que eu não estava, né,
sei lá, deitada ali, ou falando alguma coisa. Já aconteceu isso, já aconteceu. Às vezes acontece da gente errar alguma coisa e falar de, né, e consertar. Uma coisa assim muito grave, assim, no momento eu não me lembro. Eu me lembro uma vez que eu estava num ao vivo, Silvia, e um cara passou fazendo um gesto assim obsceno. Nossa, deve ser difícil essa coisa de rua, segurar as pessoas atrás. E aí eu estava falando, e aí ele passou por aqui, assim. E tá até no YouTube tem esse vídeo. E ele passou aqui assim, fazendo um gesto com a mão, com um dedo maior, assim, pra câmera, mas na hora eu faço assim, porque eu não entendi se ele vinha pra cima de mim. Eu tô falando. E aí aquela coisa rápida, eu pensei: "O que que eu faço? E Eu aí? falo?" E aí porque vem aquela coisa: "Será que vazou? Será que as pessoas viram?" Aí eu pensei assim: "Cara, é melhor eu fazer alguma coisa do que" porque eu tinha chance dele não ter vazado. Eu falei: "Mas é melhor eu fazer alguma coisa." Eu virei pra ele, assim, eu não pensei muito, né, eu só fiz assim, olhei pra trás e falei: "Que feio, moço." E aí voltei e continuei do ponto que eu estava. Pá, 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 pá. Foi a única coisa, assim, que me veio. Tem até uma amiga minha que quando viu isso ao vivo ligou pra mim logo na sequência e falou assim: "Cara, isso é você. É o que você falaria no meio da rua. Que feio, moço." Porque você tem que ter uma coisa meio rápida ali na hora, né, e Quanto tempo você ficou na Globo? 20 anos. 20 anos. A Globo, ela tem essa coisa da, né, a Globo prateada, que todos almejam chegar na Globo. Eh, Ela é muito existe, assim, uma disciplina muito maior, eles cobram muito mais. Você ser da Globo, isso mudou a tua vida no sentido de você encontrar as pessoas? Como é que foi esse período de 20 anos? Porque você fica exposta para o Brasil todo, Sim, na maior emissora do país. sim, sim. Muda a gente, mudou você? Eu acho que, assim, mudar quem eu sou por dentro não, assim, porque meus valores ainda bem que meus pais fizeram isso muito bem. Eu me lembro da preocupação do meu pai, assim, dos meus pais, mas muito do meu pai, assim, de eu me perder na coisa de estar em rede Ego. nacional, ego. Mas eles souberam segurar e também, assim, eu sempre tive os pés muito no chão, sabe, assim, isso nunca foi, assim eu sempre levei o jornalismo muito a sério, então, assim, a notícia para mim era mais importante do que eu estar ali. E é engraçado porque, assim, hoje em dia eu lido um pouco melhor com a coisa do assédio, assim, na rua. É porque mas tá mais madura, né? Exatamente. Mas eu, assim, eu ainda sinto muita vergonha, mas eu ficava, assim, eu parecia que eu ia morrer, assim. Quando tinha um assédio, você ficava com Quando vergonha. alguém vinha falar comigo: "Oi, Michele, não sei o quê", eu acho que eu não conseguia nem sorrir, assim, durante muito tempo eu sabe. E hoje em dia eu lido melhor, tal, né, porque eu tô mais acostumada. No começo eu sentia muito isso, assim. Mas é uma coisa que, assim, é natural, você vai ter esse reconhecimento, claro, ninguém pode ser invasivo em nenhum momento da sua vida para Uhum. nada, né, mesmo você sendo uma pessoa pública ou não. Mas hoje em dia eu lido melhor, mas isso nunca foi uma coisa que, assim, eu acho que em televisão, às vezes, a gente vê isso, né. As pessoas começam a se dar muita importância, né. Fica É mais difícil realista que o segurar, rei, né, né. difícil segurar, principalmente quando você tá no topo, né, escalando, aí você É, chegou a estar no Jornal Nacional. sim, Então, querendo ou não, mas eu acho que, não sei, agora você que é mãe, é uma boa educação, né, os valores. sim. Acho que isso é tão forte na vida da gente que não tem nada que mude. Não sei, eu acho. Eu nunca mudei. É. Quer dizer, acho que não, né. Eu Não, a nunca a mudei. a gente muda em outras coisas, mas eu acho que os valores estão ali do que a gente recebe em casa, né. Eu recebi muito isso, assim, meu pai sempre falava isso pra mim, assim: "Você tem que saber conversar com todo mundo, se comportar em qualquer lugar, tratar todo mundo da mesma maneira, todo mundo é igual", e eu sempre pensei muito isso, assim: "Por que que eu sou diferente? Só porque eu tô na televisão? Só porque", né, assim essa coisa da fama é um negócio, assim, é muito perigoso, né. E só que se você for olhar a fundo, ela é nada, né. A sua É. o que que é fama? Fama é você estar bem, é você, né, é o resultado do seu trabalho, né, porque quem está exposto na mídia vai ter esse resultado do trabalho. Mas isso não pode ser mais importante do que
do que a sua família, do que você se achar que pode mais que os outros. Uma coisa que eu sempre detestei é quando você chega num lugar, às vezes uma loja, aí a pessoa está te atendendo com uma cara feia. Aí chega uma outra pessoa e te reconhece. Uhum. E aí a atendente, pum, muda o jeito de tratar. Isso faz eu virar as costas e ir embora, assim. Eu odeio isso. Porque você vai me dar um tratamento diferente, você tem que tratar todo mundo da mesma maneira. Então, assim, isso não é algo, assim, que... Eu quero estar em paz, assim, na minha casa, com os meus, quero trabalhar muito. O sucesso, o reconhecimento é uma consequência do meu trabalho, se ele for bem feito. Que é uma visão grande agora e madura que você tem, É, depois de tudo que aconteceu. é. Você, às vezes, quando você olha a rede social, pessoas influenciando pessoas, principalmente você que tem uma filha agora, Uhum. não é nem de verdade que eu estou falando de informações, principalmente informação da saúde. Uhum. Hoje, qualquer pessoa tem uma câmera e qualquer um pode falar o que quer. Todos são jornalistas, dão a notícia. Como é que fica o jornalista real nisso? Eu acho que a gente tem trabalho dobrado, né? Não é? Porque antes a gente fazia o quê? A gente dava notícia. Agora todo mundo dá notícia. Agora a gente tem que dar notícia e desmentir certas notícias. Ou seja, o trabalho dobrou. E eu que trabalho com saúde, né? Isso na pandemia Foi grave. foi muito grave, muito forte. Então a gente mais ia desmentir do que falar, dar uma notícia. A gente todo dia tinha que desmentir alguma coisa. Você estava no ar na época da Tava no pandemia, na Globo? Tava no ar, não parei de trabalhar nem um dia. Eu trabalhei de puxado, domingo né? a domingo, Foi foi muito puxado, né? puxado. Que tinha Muito. que explicar, receber. E assim, foi a ciência sendo feita ao vivo, no dia a dia. Descobrindo, né? Então, assim, as pessoas às vezes se irritavam porque a gente falava assim: olha, não é para usar máscara, é para deixar. Lá no comecinho, é para deixar máscara para o pessoal de saúde. Daqui a pouco, não, é para usar máscara, mas não tem máscara, faz a de pano. E aí todo mundo ficava: não, lava o saco de arroz. Não precisa mais lavar o saco de arroz. E todo mundo ficava louco e às vezes ficava chateado Muita desinformação. com a ciência, com os médicos e com os jornalistas. Só que, gente, não era isso. Era que todo mundo estava aprendendo. A ciência estava descobrindo. Como E a lidar gente... com aquilo? Então, assim, não era que estava passando informação errada. É que, assim, tanto que a gente começou a falar sempre assim. O que se sabe até hoje é Tá. que não precisa lavar o saco de arroz. Gente, essa informação mudou. Foram feitas pesquisas e Eu lembro, vocês iam atualizando, a gente né? ia atualizando. Não, você dormia lá, né? Porque, caramba. O pior é que nem podia dormir lá. Era uma coisa assim, entra, faz e sai. Entra, faz e sai. A gente não podia ficar muito tempo. E todo dia, depois, quando começaram os testes, a gente fazia teste todo dia. Todo dia. Mas durante, assim, sei lá quantos anos, 2 anos. Acho que 2022 Nossa. até eu fiquei fazendo teste. A gente fazia teste sempre, sempre, sempre para poder entrar. E era entrar, fazer a maquiagem, ir pro estúdio, gravar e vai embora. E tudo, até mesmo esse funcionamento dentro da televisão, os protocolos foram mudando. Sim. E não é porque estavam passando informação errada, é porque a gente estava... Ia se adaptando ao que estava vindo, exato. Exatamente. Mas eu acho que o mais difícil foi isso. Foi dizer para as pessoas, olha, não é isso que se toma. Olha, é desse jeito que se cuida. É difícil controlar a internet. Então... Agora, depois de tanto tempo, o que aconteceu? Você decidir, assim, sair da poderosa Globo? Foi justamente querer continuar falando de saúde. Porque te colocaram em outro lugar? Fizeram Houve uma proposta- mudança, houve uma mudança ali, editorial. Acabou, eu não entendi porque que acabou o Bem-Estar. Eu adorava aquele Ele programa. ainda existe, né? Mas é um quadro, né? Quer dizer, não E teve tanto destaque. aí, eles falaram, olha, a gente está precisando de você aqui nessa reportagem, no encontro, tal. E seria para fazer jornalismo geral. E não era o que eu queria. Eu falei, olha, eu tenho 10 anos de bagagem em saúde. Se eu ficar aqui, eu vou estar jogando todas as fontes e tudo, né? Boa. E eu quero continuar fazendo aquilo que eu gosto, que eu acredito, né? Enfim, aquilo... É tão difícil achar um nicho no jornalismo. Quando a gente gosta, né? Né? E você achar um nicho, ainda um nicho que você gosta. E você vê,
Eu tô falando aqui com você, eu tô pensando agora, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Que é uma análise que a gente faz. A gente tá fazendo terapia. Em vários momentos eu tive oportunidade, quer dizer, eu entrei em nichos, né? Eu tive oportunidade, eu entrei. Eu fiz futebol. Depois eu fiz a previsão do tempo por mais de 10 anos. E depois eu fiz saúde. E aí, saúde que eu quero falar. Você se O apaixonou? resto da minha vida, é onde eu quero ficar. Entendeu? Você se identificou. E eu falei, eu tenho todas as fontes, eu amo fazer isso. No mercado publicitário, eu sou reconhecida com isso. As pessoas já associam você ao Eu bem-estar, quero continuar. Né? Eu costumo dizer que, assim, foi um ciclo que se encerrou. Não quer dizer que tudo que eu vivi foi ruim, mas é que dali pra frente não fazia mais sentido. E a Globo queria um suco de abacaxi, eu queria um suco de morango. Não deu pra misturar, entendeu? Então, e você não queria foi uma mais saída tranquila. Você não queria mais caber num lugar que você não queria estar. Eu falei, vou me adaptar de novo. Foi o que eu falei. Num curtíssimo prazo, vai ser horrível pra mim e vai ser péssimo pra vocês. Vai ser um negócio, assim, muito ruim. E depois a direção entendeu. Eu falei, se não tem lugar nesse espaço que eu quero, hoje em dia, né, ainda bem, a gente tem espaço. Nossa, tem podcast, hoje graças a Deus, internet, tem outras coisas. Então, eu vou trilhar o meu caminho. Fácil? Foi? Óbvio que não, né? Que é uma decisão e tanto, né? 20 anos. Então, mas eu não me arrependi. Até a gente está falando aqui, foi dia 19 de novembro que eu pedi demissão. E agora, eu tô... 2025. 2025. E eu acho que eu tomei a decisão certa, assim. Acho que foi pro bem geral da nação. Mas você pode ter certeza que pedir demissão para mudança de ciclo é bem melhor do que ser demitida. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fui demitida puramente por etarismo, né? Porque vai passando e não tem jeito. Aí derruba você. E aí você fala assim, opa, peraí, será que já não me querem mais? Então aí é mais difícil esse tipo de coisa. Você não, porque você ainda é jovem e agora você está construindo o seu caminho, que é teu, né? Que agora você manda no teu espaço. Sim, e dá um medo, porque assim, construir o próprio espaço é ser dona de você, né? Aquilo que você falou, tá na Globo, né? Você tá protegida. Você tem uma... Para tudo que você faz, você tem uma chancela, né? Assim, você não pode ir a todos os lugares, falar com, né? Dar entrevista, tudo é ali combinado, né? Você é funcionário, né? O Fernando Rocha falou aqui, a gente conversou, ele falou assim, eu era o Fernando Rocha da Globo. De repente, eu não era mais o Fernando Rocha da Globo, eu era quem? Eu tive que encontrar a minha identidade. Aconteceu isso com você? Não. Você sabe que não. Que isso não aconteceu. Eu até achei que fosse acontecer, essa coisa do sobrenome, né? Mas não aconteceu. Talvez eu já estivesse fazendo uma despedida. A gente sabe quando tá chegando no final do ciclo, né? Eu acho que eu já estava fazendo uma despedida. Para mim, a coisa já estava um pouco não sendo tão legal. E então eu acho que foi muito bem. Apesar de ter sido uma decisão que parece ter sido intempestiva, muito rápida ela foi, mas não foi um impulso. Ela foi pensada em pouco tempo, mas em 2 dias eu tive que pensar isso. Mas eu fiquei muito segura, assim. Eu acho que várias coisas, assim, um momento profissional, um momento de vida, né, a maturidade. E eu trouxe de volta, ou talvez eu fiz surgir em mim uma confiança que eu nunca tive em mim. Então eu falei, eu acredito no que eu faço, eu acredito em quem eu sou e eu vou sim apostar nisso, né? Depois que você sai, que você roda, né, a catraca ali, você olha o mundo, mas ao mesmo tempo é um mundo tão interessante, né? Diferente. E aí eu me sinto como aquela menina de 25 anos que entrou na Globo, vendo esse mundo novo. Agora eu tô vendo um mundo novo, tô experimentando coisas novas, né? E um dos meus projetos, que eu ainda não consegui nesse semestre, mas no próximo com certeza eu vou conseguir, é voltar para a faculdade de psicologia que eu estava fazendo. Você trancou psicologia? Eu tranquei porque eu fiquei grávida. Tá. Aí quando eu fiquei grávida, trabalhar, gestar e estudar não deu. Não dava. E aí eu tranquei, e aí fiquei toda hora, vou voltar. E, enfim. Você que não foi muito planejado, aconteceu. As coisas às vezes vão acontecendo para você. Não é tipo assim, vou parar para ficar grávida. Não.
Aconteceu. Aconteceu Foi também. isso? A Aurora veio a hora que ela quis. A hora que ela quis. A hora que ela quis. Se você pegar aí e colocar Michele, maternidade, não sei como é que vai estar, nunca procurei isso, mas você vai achar uma entrevista minha para Marie Claire quando eu fiz 40 anos. E era... Michele Loreto faz 40 anos, abre aspas, não quero engravidar, fecha aspas. Quer dizer, a maternidade veio com quanto? Você foi mãe com 43. Olha, mães, aquelas mães que ficam, né, esperando. Ah, é muito. Meu relógio biológico. Não, dá para ser mãe naturalmente, levando um susto, como ela levou, com 43. Pois é. Olha, você já estava casada há quanto tempo? Eu estava namorando há 2 meses e meio. Ai, ui. Ui. Eu nem sabia, hein? Nossa. E aí eu engravidei, assim, num único descuido que eu achei que estava tudo bem. Eu tive endometriose, fiz 2 cirurgias ao longo da minha vida, a primeira aos 24 anos. Então, assim, eu achava que minha chance de engravidar era 0 e eu também não tinha nenhum sonho em ser mãe. É. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foram, assim, 4 meses eu tentando entender como é que ia ser minha vida. Você nunca pensou em ser mãe? Nunca. Não era um sonho teu? Nunca foi um projeto. Nunca. Uau! Mas assim... Talvez por isso você nunca tenha parado e falar, bom, agora eu vou engravidar. Não. Exatamente. Porque você estava vivendo Quando a minha médica... Você pensou em não ter filho, porque você já estava com 40 anos. Eu pensava em adotar em algum momento da minha vida. Podia ser sozinha, inclusive, mas olha, totalmente o gestar era uma coisa que não cabia na minha cabeça, assim. Ai, não quero engravidar, mudar meu corpo, mudar minha vida, ficar enjoada. E aí só que veio e eu falei, não, vamos em frente. Então, se veio, vamos. E fui me acostumando ali com a ideia, fui gostando da ideia. E quando a Aurora nasceu, eu confesso que eu fui invadida, assim, por um sentimento bem diferente, assim. O nascimento dela... O nascimento... eu achava que na hora que eu pegasse ela ia ser só normal assim. Eu fui invadida por muito amor, assim. É uma sensação única, né? Que a gente não sabe nem... Mas assim, cada mulher sente de um jeito. Para algumas mulheres, o puerpério é um inferno, né? O meu puerpério foi realmente, assim, muito lindo, muito tranquilo. Mas eu sei que para a maioria das mulheres não é assim. E a maternidade a gente também não pode romantizar, né? Assim, não. Ela é dificílima. Tem dia que você olha e você fala assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu tô numa fase, tem 2 anos e 5 meses, né? Cara, tudo é não, tomar banho é não, sair do banho é não, comer é não, ir pra escola é não, 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 não. E aí você fica assim, e tá naquela fase só que é a mãe. Tem hora que eu falo assim, o que sobra pra mim, né? E se você não tem uma rede de apoio, né, uma parceria ali do seu lado, graças a Deus o Alexandre, assim, dei sorte nisso. Ele cumpre o papel de pai, né? Não é ajuda, eu sempre falo isso, né? Ele não é que ele me ajuda, ele faz o papel dele. Cumpre o papel de pai, muito bem. Então, e ele teve um olhar também muito, muito bonito, assim, para mim. Durante a minha gestação, durante o meu puerpério, ele cuidou muito de mim, isso fez muita diferença. Minha mãe veio para cá, ficou 2 meses comigo, meu pai veio também, a minha madrasta. Então, assim, eu tenho minha irmã, uma tia. Ainda, mesmo assim, a coisa sobra muito mais para mãe. Sim. Né? Assim, eu digo, cara, ser mãe é um negócio, assim... muito difícil, mas eu não romantizo, assim, eu não acho que a gente tem instinto maternal nenhum, a gente é bicho. Quando a criança nasce, ela é protegida por instinto animal, né? E o amor, ele é construído. Eu amo hoje a Aurora muito mais do que no dia que ela nasceu. Construído de convivência, de tudo. E assim, hoje eu olho e falo assim, nossa... quanta coisa essa garota aí, ainda usa fralda, tá me ensinando, sabe? Ela me ensina tanta coisa todo dia. Né? É um negócio, assim, impressionante. Olha, a Aurora ainda é pequenininha. Agora, eu tenho uma filha, né, Isabela, hoje tá com 34 anos. Ela é o oposto. Como foi parto normal, eu tenho certeza que ela é minha filha. Eu tenho certeza porque eu vi nascer. Sim. Porque eu nunca vi um ser tão diferente. Então, eu acho que os filhos, eles vêm um momento, acho que Deus fala,
esse anjinho aqui vai ser seu para te ensinar outra coisa. Pois Então, a gente não tem mais controle, né? Pois Da é. vida da gente. Pois é. E assim, e é um exercício também, né, de você entender que aquele ser que tá ali tem a vida e vai crescer, não é seu, né? Você olha assim, tem hora que eu abraço, assim, ela vem, mamãe, às vezes ela fala, você tá triste? Eu falo, não, filha, eu não tô triste, porque às vezes eu tô olhando pra ela e tô com o olho cheio de lágrimas, assim, imaginando que ela vai crescer e orgulhosa. Ela, você tá triste? Eu, não, filha, mamãe tá feliz, tal, e abraço. Mas eu sempre faço esse exercício de pensar que a Aurora vai ter que trilhar o caminho que ela quiser, né? Que eu tô aqui para apoiar. Eu sou um instrumento para a vida dela, né? De dar amor, de Não, dar e conselho, mas assim, se adiantar conselho, né? Aproveita agora, porque piora. porque daqui a pouco não quer mais o colo, já me Aí falaram são outros isso. problemas, E né? outros problemas. Não, sabe o que eu Outros falo, problemas. Silvia? A Ai. maternidade, ela é um videogame. Nossa, nem me Não fala, é? vai mudando de fase. Porque assim, tá difícil porque só dorme no colo. Daqui a pouco tá difícil porque não quer comer. Daqui a pouco tá difícil porque diz não. Daqui a pouco é adolescência. Daqui a pouco... Então, assim, Não tem sempre fim. vai ter um difícil. Não E tem aí o fim. meu conselho é, fica calma que esse difícil passa. Passa. Vem outro, que talvez seja mais fácil pra você. Porque também tem isso. Às vezes o que é difícil pra você é fácil pra mim e vice-versa. Então, assim, eu tenho amigas assim que tiveram um bebê há pouco tempo. Ai, tá difícil, o bebê só quer dormir no colo. Calma, passa. Eu juro pra você que ele não vai ter 2 anos querendo dormir no seu colo. Então, assim, vai passar. Só que enquanto não passa, é enlouquecedor. Eu tenho uma amiga que fala assim, ai, minha filha tá adolescente. Eu falei, passa. Não sei o que acontece, eles são abduzidos com 14 anos, depois eles são devolvidos com 18 e aí fica tudo bem. Eu fui uma adolescente que eu dei trabalho pra minha mãe. Então, aguarde. Eu fui abduzida aos 12 e só voltei com 18. Tá vendo? E assim, meu alvo foi a minha mãe. É. Porque na psicologia explica isso, né? Você precisa romper para fazer a sua nova identidade, né? Você se mistura muito, principalmente com a mãe, uma menina com a mãe. Aí tem um embate, né? Você tá misturada, pele, cheiro, batimento cardíaco. Então, a adolescência é esse momento de ruptura em que você precisa romper para entender quem você é. É verdade. E aí depois você volta pro colo, volta pro afeto. E é assim mesmo, aí volta. Hoje eu sou, minha mãe é a maior amiga minha. Eu também, nossa. Às vezes eu falo, mãe, desculpa, eu fui tão chata. Mãe. 2 coisas pra gente encerrar, então. O que a maternidade te ensinou no sentido de comunicação? Me ensinou que não existe manual, sabe? Eu sempre falo que informação é saúde e eu acho que informação é super importante. Com ela a gente tem mais poder para lutar pelo que a gente quer, tanto no âmbito pessoal como coletivo. Mas me ensinou que não existe esse manual para todo mundo. Isso que você falou das redes sociais, com muito barulho, com muita coisa, com muita informação falsa. Mas peraí, calma. Às vezes o que serve para você não serve para mim. Então, assim, você tem que passar a informação sempre com muito respeito, né? Você tem que comunicar sempre com muito respeito, porque às vezes aquilo... Claro, a gente não está falando da notícia, né? A gente não está falando de um factual, você não está noticiando, mas quando você fala de saúde, por exemplo, né, você está muitas vezes dando uma dica, alguma, Sim. Né, sei lá, uma dica. A responsabilidade é muito maior. Muito maior. Você está dando uma dica de atividade física, bem, mas nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Exato. Então, Exato. assim, e não existe manual, né? Como um filho, assim. Ele tem a personalidade dele, por ela ser minha filha e do Alexandre, essa equação está sendo de um jeito. Se você mudar um personagem aí, a equação é outra. Tanto que tem pessoas que têm 3 filhos e cada um sai diferente e fala, mas eu dei a mesma educação. Mas é que a equação é diferente. E você, quando você tem vários filhos, né? Você não vai ser a mesma mãe para o segundo filho que você foi para o primeiro, porque você já passou pelo primeiro, né? Então, assim, tudo vai mudando. Então, eu acho que eu aprendi isso, assim, ainda mais esse olhar, esse respeito individual quando você fala com uma pessoa, né? O que você quer transmitir? De que jeito essa pessoa vai colocar isso receber na vida dela, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu falo algum texto, alguma coisa, nossa, eu encontro uma pessoa no supermercado, eu adorei o que você falou. Quer dizer, você está mudando, você está transformando. Em relação ao jornalismo, tudo que você já tem de bagagem,
Você acha que o jornalismo hoje tem que ser feito de que forma? Com tudo que você já aprendeu, o que você poderia... Talvez, quem sabe, alguém que está começando agora. O que é o jornalismo hoje para você? Eu acho que, em primeiro lugar, a verdade, sempre, né? Isso é muito triste quando a gente vê notícias só para ter o clique ali. Eu acho que isso é uma coisa que eu sei que existe a necessidade ali de abastecer o site, o clique e tal. E eles não se importam depois de falar, não era isso. Quer realmente abastecer. Pois é, e existe uma coisa, né, que se você... eu tenho um amigo meu, que é roteirista, o Celso Bandarra, ele sempre fala assim, é tão perigoso porque o que sair sobre você, mesmo que depois seja desmentido, para sempre vai estar ali. Quando você botar um Google, vai estar ali. E destrói a vida de alguém. E as pessoas, às vezes, só leem ali o título e não interpretam e vão embora. Então, eu acho que o compromisso com a verdade, ele faz parte desde que o jornalismo começou, né? Uhum. E eu acho assim que muita coisa mudou no jornalismo, né? A forma de se fazer. E as plataformas, né? Que hoje te ajudam também. Que nem aqui, a gente está no podcast. É a mesma coisa, entrevista, só que é outra plataforma. Pois é, né? a forma de fazer, mas o jeito que se faz, ouvir os dois lados, sempre a verdade, né? Em primeiro lugar. Isso aí é sempre. Vai ser, isso nunca vai mudar, isso nunca pode mudar, porque senão você está sendo tendencioso, enfim. E para quem é jovem, assim, e está no jornalismo, é ter compromisso com essa verdade, né? E ter respeito com as pessoas. E também colocar intensidade e ser um pouco cara de pau, né? Senão não chega no lugar nenhum, isso tem. Você sabe, eu tenho um tio que faleceu na Covid, Dr. Ricardo Cruz, o nome dele. E ele sempre, quando ele ia operar, ele era cirurgião de cabeça e pescoço. Ele falava assim, antes da cirurgia, ele falava, olha, em vez de só, vamos operar aqui um tumor que essa pessoa tem. Não, ele falava, olha, fulaninho de tal, tem tantos anos, é casado com não sei quem, tem tantos filhos, tem um neto, ele faz isso, o hobby dele é aquilo. Para as pessoas entenderem que ali tem uma vida, tem o amor de alguém. Interessante, hein? Né? Você não está só operando um corpo. Você tá você isola ali, mas tem, né? Tá ali a garganta, mas tem um corpo ali embaixo. Exatamente. Ele era muito humano, muito. E quando eu olho para o jornalismo, principalmente falando de saúde, e se a gente for levar para qualquer lado do jornalismo, a gente tem que pensar nisso. Você está falando de alguém, da vida de alguém, do amor de alguém que tem... Então, assim, toma cuidado, desde a hora da denúncia até o buraco da rua, de que forma você pode ajudar, né? De que forma... Não é dar um Google, não. É ir atrás realmente da verdade. Ir atrás, cara. Às vezes já aconteceu de eu dar entrevista e daqui a pouco... Mas por que não me perguntou? Tá tudo errado aqui, né? Assim, pergunta pra mim. Às vezes é um detalhezinho. Então, assim, a nova geração tem tudo muito mais fácil, né? Do que a gente. Mas parece que tem muita informação. Mas tem que tomar cuidado. Mas tem que tomar né? A inteligência artificial, ela é maravilhosa, mas nada vai substituir as relações, o olho no olho e o respeito que você tem com as pessoas. E a gente constrói a nossa carreira, a gente constrói o nosso nome em qualquer área, qualquer profissão na vida, em qualquer lugar que você entre, com respeito. Respeitando os outros para ser respeitado, né? Muito bem. Querida, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Curta muito a sua Aurora, vai com calma, a gente tem que se adaptar, né? Não, é uma loucura, mas eu falo assim, é a coisa mais difícil e mais linda que eu já fiz na minha vida, assim. Nosso maior projeto. É um projeto, assim, e às vezes tudo fica tão pequeno, qualquer problema, né? Assim, eu volto para casa e falo, vamos lá, filha, vamos ter força. E colocar uma mulher no mundo hoje em dia... Mas a gente abriu muitas portas, a Aurora está chegando, assim, com muitos muros que foram derrubados, não é? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, eu que te agradeço. Obrigada a você pela sua companhia e até o nosso próximo episódio. Tchau.